Tudo bem? Acabei de acabar um treino de corrida aqui. Estou tentando voltar ao meu ritmo depois de alguns dias fora em razão de uma gripezinha e uma pequena lesão. E tá difícil, viu, voltar, mas essa manifestação aqui não é para falar sobre atividade física, não, apesar de ser uma coisa muito importante, que eu sempre estimulo e valorizo outros a perseguir os seus objetivos para manter saúde, enfim, uma série de questões, mas não é o assunto dessa manifestação. A ideia aqui é te falar sobre 3 coisas que podem te ajudar a fechar algum tipo de negociação que você está conduzindo. E não necessariamente um contrato ou uma venda, enfim, qualquer tipo de negociação que você esteja conduzindo, seja para reduzir o prazo de alguma coisa, ou você quer propor uma nova ideia e quer que outras pessoas, você ganhar aliados para aquela ideia. Enfim, a ideia aqui o objetivo aqui é dividir um pouquinho 3 dessas coisas que eu uso muito. Obviamente, em determinadas situações, você não vai combinar todas elas, né? Mas você usa de acordo com a situação, o momento que você está passando. Mas a primeira delas é assim, você tem que lembrar que uma pessoa, quando você está negociando, muitas vezes, ela está no lado oposto daquilo que você está buscando, né? Suponha que você esteja querendo propor uma maneira nova de se fazer alguma coisa, um prazo novo para um projeto que você está conduzindo. Enfim, normalmente aquela pessoa está no lado oposto daquela sua ideia, ou seja, ela está no lado não, né? Ou seja, é muito fácil para ela ou para ele dizer não. Então uma das coisas que eu procuro buscar é colocar aquela pessoa com a qual eu estou interagindo num mood mais positivo, né? Ou seja, então eu tento fazer essa pessoa falar sim algumas vezes, e literalmente falar sim, porque o fato dela falar sim a coloca num modelo mental mais positivo. Então, e o sim é desde coisas do tipo, poxa, parece que vai chover hoje, né? Como tá chovendo aqui onde eu tô correndo, a pessoa vai falar, sim, né? Se você estiver numa situação de embate com essa pessoa, visita os valores da empresa. Poxa, mas a gente está aqui divergindo nessa questão, mas tanto eu e você concordamos que a gente está fazendo isso em nome dos valores da empresa, né? Em nome da missão da empresa, né? E seja qual for a missão da empresa. Essa pessoa, se ela falar não, né, ou seja, ela está agindo contra a missão da empresa, você já percebe que está negociando com a pessoa errada, mas normalmente ela vai responder sim. Então você fazer a pessoa falar sim, muitas vezes durante uma negociação, durante uma interação, vai colocá-la num mood mais positivo e talvez favorecer a sua negociação. A segunda dica é essa pessoa nunca quer comprar, nunca quer assinar, nunca quer se comprometer, né? Então e muitas vezes uma decisão no mundo corporativo, ela depende de outras pessoas, né? Eu acho que se você mudar um pouquinho a abordagem da questão de colocar pressão naquela pessoa em si para tomar uma decisão, eu acho que você pode suavizar um pouco a linguagem e fazer a conversa sair de um momento de tensão para uma coisa mais leve, né? E eu normalmente uso a expressão, como é que é a ideia de fazer X soa, né? O que você acha de assinar um contrato até dezembro? Como a ideia de assinar um contrato até dezembro soa? Como a ideia de colocar isso para aprovação no board soa para você, né? Então você percebe que você está colocando uma pressão para que aquela pessoa tome uma certa ação, mas você está fazendo aquilo de uma maneira muito sutil. E essa ideia de você sugerir ou propor para que ela considere aquela ideia, eu acho que é uma maneira muito sutil de você ganhar aquela pessoa para uma situação mais positiva, né? E a terceira e última, para encerrar essa rápida discussão, é se você estiver numa situação em que você realmente precisa, digamos, encerrar uma questão, né? Ou seja, você está defendendo uma ideia, propondo alguma coisa, ou tentando fazer com que ele ou ela se movimente numa certa direção, e você está percebendo que aquela pessoa está irredutível, ou seja, o não você já tentou de tudo e o não tá muito forte, muito evidente, né? Eu acho que tem uma coisa que você pode fazer para ganhar mais força ou relevância, até com aquela pessoa, perguntar literalmente, ok, então peraí, então vamos colocar isso de lado. Ou seja, não tem essa questão aqui, já sei que é não. Que recomendação que você tem para eu tentar fazer com que isso
prossiga, né? Ou seja, nós consigamos, ou a gente consiga evoluir essa questão, né? Levar lá para frente, né? Eu não sei se a ideia está clara, mas é você tentar, de uma certa maneira, separar aquela pessoa daquele problema, né? Ou aquele não, que ele existe, obviamente, por alguma maneira, mas você pedir para convidar ele ou ela a colocar um papel ou um chapéu de um consultor, de uma consultora. Então, peraí, mas qual que é a sua recomendação? Então, que eu leve isso para frente. Só que a gente precisa escalar isso, precisa passar por um processo de aprovação mais complexo, enfim. Qual que é a recomendação, né? Ou seja, você tira um pouco, você distancia aquela pessoa daquela questão que está sendo discutida de uma maneira não, né? E você acaba ganhando aliados, ok? Então, espero que essas 3 dicas, o sim, 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 a ideia de como a ideia de X soa para você, e se porventura estiver enfrentando uma objeção, mas espera aí, qual é a sua recomendação então para a gente progredir essa questão? Possam te ajudar a fechar ou a concluir essas negociações que invariavelmente a gente tem que fazer ao longo da nossa carreira como profissional do mundo corporativo, tá bom? Eu vou tentar correr mais um pouquinho e você curte esse vídeo aqui, compartilha com outros amigos se porventura achou que ele foi útil, tá bom? Obrigado, até mais!